Oi, gente! Olá! Então, essa semana a gente vai trazer um artigo da Oceanografia Química com um tema que vocês provavelmente já ouviram falar bastante, que é a acidificação dos oceanos. Então, a acidificação dos oceanos e o aumento da temperatura, eles vão influenciar na fotossíntese de macroalgas aqui nos trópicos? Não necessariamente, e é isso que vocês verão no artigo que vamos explicar essa semana. Efeitos da acidificação dos oceanos e aumento da temperatura na fotossíntese de macroalgas calcárias em recifes tropicais. Artigo publicado em maio de 2016 pela revista PLOS ONE. Bom, mudanças na química e na temperatura dos oceanos que estão associados com o aumento de gases estufa na atmosfera pode alterar a fisiologia de organismos marinhos. E, por sua vez, eles podem afetar a cadeia trófica e a própria dinâmica daquele ecossistema. Segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, eles já afirmam que esse cenário de aumento da temperatura e da acidificação dos oceanos está apenas começando. Então, os autores eles reafirmam essa importância de se conhecer as respostas fisiológicas e ecológicas dos organismos marinhos. Dentre os organismos de grande importância nos ecossistemas costeiros estão as macroalgas. Elas suportam uma alta biodiversidade e elas formam a base de cadeias alimentares. Então, é muito importante que a gente entenda a resposta desses organismos a esses processos de mudança que estão ocorrendo ali nos oceanos. Com relação às macroalgas calcárias, elas são encontradas em recifes de corais tropicais e contribuem significativamente para a produção de carbonato de cálcio nesse sistema. Por quê? Principalmente porque 95% da massa corporal seca delas é constituída de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. A fotossíntese realizada por diversas macroalgas marinhas pode responder de maneira positiva, negativa ou indiferente a mudanças na acidificação ou temperatura dos oceanos. E essas diferenças em sensibilidade podem eventualmente levar a respostas do tipo adaptação, migração ou até mesmo extinção em nível de espécie. No entanto, devemos levar em conta também que há evidências de que macroalgas que vivem em ambientes mais variáveis, elas mostram-se resilientes, ou seja, adaptadas às mudanças. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos fisiológicos da temperatura e a acidificação dos oceanos em macroalgas calcárias que habitam ambientes altamente variáveis e tentar entender como elas vão responder a futuras mudanças. Então, o que foi feito? Eles analisaram o efeito da temperatura e da acidificação separadamente em processos de fotossíntese e anidrase carbônica. Mas o que é a anidrase? A anidrase carbônica é um processo químico no qual o organismo vai utilizar a enzima anidrase como um catalisador mais rápido na quebra de moléculas de CO2 e água em bicarbonato e prótons de hidrogênio, em processos de fotossíntese e anidrase carbônica em macroalgas que vivem em regiões tropicais e de alta variabilidade, ou seja, região entre maré. Então, para esse estudo foram utilizados organismos dos três principais grupos de macroalgas, uma das rodopícias, uma das clorofícias e uma das feofícias, além de um grupo extra de algas coralináceas. Como que foi feito isso? Eles fizeram um experimento num sistema de macrocosmos, lá em Arraial da Ajuda, na Bahia, e eles bombearam água de um recife de coral que estava localizado a 500 metros do experimento. Tudo foi organizado para que as condições da água do mar fossem mantidas, exceto, é claro, pelas as condições que seriam testadas posteriormente ali no experimento. Então, para os estudos de temperatura foram simulados 3 cenários, com um aumento de 1, de 2 e de 4,5 graus Celsius. Já para a simulação da acidificação da água do mar, foram utilizados também 3 cenários, porém com pHs de 8,1, 7,85 e 7,60. Bom, então os resultados com relação à acidificação na fotossíntese mostram efeitos muito significativos para as algas coralináceas e também para representantes das rodopícias, onde em cenários onde foi simulado um pH de 0,9 abaixo do esperado naquela região, a taxa fotossintética foi alterada. Outra coisa muito interessante que os autores afirmam é que a maioria das macroalgas elas utilizam bicarbonato para poder fazer a fotossíntese.
E essa forma de adquirir o bicarbonato é importante na retirada de carbono inorgânico ali do meio, visto que o CO2 dissolvido é muito limitado. Porém, há evidências de que macroalgas como a uva, em situações em que você tem uma maior concentração de CO2 no meio, elas vão acabar fazendo uma alternância entre essas espécies de carbono inorgânico, ou seja, ela vai acabar preferindo captar mais CO2 dissolvido do que o bicarbonato. Portanto, essa habilidade da espécie de poder alternar entre CO2 e bicarbonato ali naquele meio vai gerar uma vantagem adaptativa, visto que a espécie ela vai utilizar menos energia para poder captar esse CO2 dissolvido. Na anidrase, os efeitos da acidificação foram principalmente observados nas representantes das clorofíceas. Elas apresentaram um aumento na sua anidrase carbônica em resposta aos menores valores de pH. Provavelmente isso foi impulsionado porque, como era uma alta concentração de CO2, então existiu essa diferença nas proporções entre CO2 e bicarbonato ali naquele meio. Já com relação às outras espécies que foram testadas, elas apresentaram uma baixa sensibilidade à diminuição do pH. Já nos efeitos de temperatura sobre a fotossíntese, a espécie mais afetada foi a representante das clorofíceas. Já as outras espécies, elas não tiveram uma variação tão significativa, o que entra em concordância com estudos passados, pois essas espécies, elas são mais adaptáveis às mudanças no meio. Na primeira simulação de temperatura, onde houve um aumento de 1 grau Celsius, a representante das clorofíceas, ela teve a sua taxa de fotossíntese aumentada, enquanto que na terceira simulação, onde houve um aumento de 4,5 graus na temperatura, essa mesma clorofícia teve a sua taxa fotossintética reduzida, o que entra em acordo com o comportamento observado em outras macroalgas em estudos passados. E essas macroalgas habitavam regiões mais frias, o que leva os nossos autores a acreditar que, com o possível aumento de temperatura futuro, que essas espécies de clorofíceas possam acabar migrando para regiões de latitudes mais altas. As macroalgas coralináceas de ambientes de alta variabilidade, elas têm uma resposta fisiológica mais robusta a processos de aumento de temperatura e acidificação por serem mais adaptáveis. Então, para concluir esse artigo, no geral, houve pouco efeito da acidificação e de aumento de temperatura nas espécies. E os autores sugerem que é possível ocorrer uma adaptação fotossintética, uma aclimatação a essa variação de temperatura e de acidificação dos oceanos. Bom, então o artigo foi esse, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente quer fazer algumas considerações finais. Primeiro, a gente quer parabenizar os autores, que são brasileiros e fizeram esse trabalho bem bacana e bem legal ali na Bahia. Muito bem escrito, a leitura é muito fluida, a gente consegue entender muito bem. Tem estatística? Tem. Mas não necessariamente isso vai interferir no entendimento dos resultados. Então a gente super recomenda esse artigo, é bem legal e ele tá aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, galera, esse foi o artigo da Semana de Oceanografia Química. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscrevam no nosso canal, comentem o que quiserem, tipo o que não curtiu, o que curtiu aqui nos comentários do vídeo. E se tiver alguma ideia de um artigo para as próximas semanas, pode postar aqui pra gente também. Até a próxima semana. Tchau, tchau.